Olha, sobre essa determinação do Tribunal de Justiça do Distrito Federal para a retirada do ar das reportagens que tratavam da compra desses imóveis em dinheiro vivo pela família do presidente Jair Bolsonaro, nós vamos falar agora com a Carla Sirlene Lisboa, que é advogada e professora da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, e fala ao vivo com a gente, direto de Belo Horizonte. Professora, boa noite. Boa noite, meu caro. Uma alegria poder participar aqui com vocês. Prazer é nosso. Como é que a senhora encarou e a senhora viu e avalia essa decisão judicial? Bom, a história da liberdade de expressão sempre causa, esse incômodo. Existe um limite até onde ela vai. E em período eleitoral a gente tem que ter aí uma cautela ainda maior. Por quê? Pela decisão, lendo a decisão, parece-nos que o entendimento do magistrado foi porque parte dessas provas foram consideradas nulas. Significa dizer, para o processo, que são provas ilícitas, ou seja, obtidas de uma forma errônea. E isto, para um processo criminal, gera o fato dessa prova ter que ser desprezada. Considerando o período eleitoral, o magistrado foi bastante cauteloso, mas a imprensa sempre vai trazer o questionamento, mas e o interesse da sociedade? Isso não pode ser valorado, E aí a gente tem o confronto de regras, São regras que destoam, na verdade, porque há um interesse coletivo de ser informado, de saber o que está se passando, mas enquanto essas provas não forem consolidadas por meios legais, entende-se essa obstrução da justiça. Mas é muito interessante, porque o jogo eleitoral ele é muito mais amplo. Se nós pensarmos que o simples fato dessa decisão agora ter sido censurada vai gerar um maior debate, vai gerar uma maior curiosidade, talvez, das pessoas para terem acesso a esse conteúdo. Doutora, do ponto de vista da liberdade de imprensa, houve censura? Perdão, não entendi. Do ponto de vista da liberdade de imprensa, houve censura na opinião da senhora ou não? De liberdade de imprensa, no sentido que está posto na nossa Constituição, não houve. Não houve. Agora, a senhora falou um detalhe, que ele foi cauteloso. O ideal não seria ele usar provas ou ser cauteloso? Como é que a senhora avalia isso? Eu queria entender melhor. É exatamente o ponto. Por que a gente diz que não houve? Porque há um confronto de interesses. A liberdade de expressão, ela existe até o momento em que não se fira o direito do outro. E o direito aqui, nesse caso, ele assegura que provas ilícitas não podem gerar uma condenação, um julgamento do magistrado, e nem mesmo, no caso, da sociedade, porque ela estaria sendo induzida por provas ilegais. A grande verdade é que isso é bastante incômodo, porque recentemente, na história do nosso país, nós tivemos o uso de provas ilícitas em larga escala, direcionando a opinião de toda a população, e o nosso Poder Judiciário não colocou esse freio. Então, agora, a gente fala que houve essa cautela... A senhora se refere a quê? Eu me refiro exatamente às questões do Intercept. No Intercept, nós tivemos acesso a provas muito significativas que foram trazidas para a sociedade antes mesmo de ser apresentada ao Judiciário. E que elas causaram, surtiram efeito, mas ali a gente tinha uma questão. Eram as únicas provas possíveis para se chegar a uma declaração de inocência de uma pessoa. Isso, no direito, é permitido porque é a única permitida e que vai gerar inocência. Mas, para a condenação, esse tipo de prova não pode ser admitida exatamente porque a forma como ela foi produzida é equivocada. Tá certo. Professora, obrigado pela participação, boa sexta-feira, bom final de semana para a senhora. Muito obrigada, um bom trabalho a todos vocês. Tá certo.